Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a diaconisa Osana Vidal, da Comunidade Evangélica Reinar. E hoje nós daremos a lição sobre o tema Quem Deus Quer Usar. Algumas semanas atrás falamos sobre as formas que Deus age. E hoje nós vamos falar sobre quem Deus quer usar. E o nosso texto base nesta manhã fica em Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 ao 9, que nos diz assim: E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins que estavam acima dele, cada um tinham 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a fumaça encheu a casa. E então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com Atenais. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? E então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. E então disse ele: Vai, dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Em Isaías, aqui no capítulo 6, do versículo 8, nós vemos aqui uma das perguntas: A quem enviarei e a quem há de ir por nós? O pronome nós, quando falado aqui em Isaías, no original, significa Elohim, né? Nos faz lembrar do nome de Deus, Elohim, né? Que é uma pluralidade de personalidade. O nosso Deus, ele é único quanto à unidade. A sua essência é una. E quanto à sua personalidade, ele é trino, porque ele se divide em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa situação, esse assunto, a gente não consegue entender por lógica humana. Apenas pela fé nós conseguimos entender e compreender essa verdade. E existem 4 perguntas que nós conseguimos extrair aqui do versículo 8 do capítulo 6 de Isaías. A primeira pergunta de quem Deus quer usar é alguém que tenha profunda experiência com Ele. Nós vemos aqui que no texto que acabamos de ler, que Isaías só pode ser usado depois de ter uma experiência profunda com Deus, quando o serafim tocou os seus lábios, né? E nós vemos aqui que somente depois que ele teve esse toque, né, que o Senhor chamou para desempenhar o seu ministério. Você pode conferir comigo aqui, ó, capítulo 6, versículo 8 e 9. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? E então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo que ouvis de fato, mas não entendeis, vedes de verdade, mas não percebeis. E a segunda pergunta que nós vemos aqui, de quem Deus quer usar, primeiro nós vimos que precisa ter uma profunda experiência com Ele. Segundo, precisa ter um bom relacionamento com Deus, né? Foi necessário Isaías ter um diálogo com Deus aqui no versículo 8 e versículo 9 do capítulo 6, para que ele pudesse, através desse diálogo, entender qual era a vontade de Deus na sua vida.
O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3 e 4, nos fala sobre isso, que nós devemos conhecer ao nosso Deus e prosseguir a conhecê-lo a cada dia. Buscar mais e mais através da sua palavra, através da oração, buscar intimidade com ele. A terceira, aliás, quem Deus quer usar. A terceira é quem está disposto a ouvir a voz de Deus. Para Isaías ser usado por Deus, ele precisou ouvir a voz de Deus, como você pode verificar e confirmar novamente no versículo 8. E é interessante, amados, existe uma situação, uma passagem que aconteceu, um evangelista que vivia pregando de trem para cima, para baixo, de cidade em cidade, e não tinha tempo para ouvir a voz de Deus. E em um dado momento, quando ele pegou um trem e o trem passou por um precipício, uma montanha bem alta e um precipício, o que aconteceu com o trem? O trem simplesmente deu defeito e parou. Quando esse trem parou e ele ficou lá por horas parado naquele lugar, né, olhando daquela linha de trem, o precipício abaixo da montanha, ele parou e questionou a Deus por que aquilo havia acontecido. E Deus respondeu para ele que ele precisava falar com ele. E ele não tinha tempo de parar para ouvir a voz de Deus. E a partir daquele momento, aquele evangelista parou para não apenas para anunciar, mas para ouvir a voz de Deus, ouvir qual era a vontade de Deus na sua vida. Porque é importantíssimo, amados, nós ouvirmos o nosso Deus. E a palavra de Deus nos ensina que tudo que nós venhamos a fazer em nossa vida no dia a dia, nós precisamos buscar a orientação de Deus. Porque o nosso Deus, ele é aquele que revela aquilo que há em oculto. Mas para que ele venha revelar algo que está em oculto, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E como é que a gente pode ouvir a voz de Deus? Através da sua palavra, em oração, buscando a ele, cantando louvores. E o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração e nos revela aquilo que está em oculto. A quarta pergunta que nós podemos extrair desse capítulo aqui, desses versículos que nós acabamos de ler, é que o Senhor, ele quer usar quem está disposto a ser usado por ele. É necessário que nós venhamos nos colocar à disposição do Senhor para que ele venha nos usar. Porque o nosso Deus, ele é educado. A palavra de Deus nos diz que ele bate a porta. Ele bate a porta e pergunta se pode entrar. Né? E assim também o Senhor pergunta para você, será que você vai permitir que eu lhe use? Que você seja um instrumento meu para que outras vidas possam se render aos meus pés? Nós vamos ver aqui que o Senhor perguntou a Isaías e Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então é necessário, para que o Senhor venha usar você, é necessário que você venha se dispor ao seu chamado. E é interessante, queridos, que o Senhor, ele também usa quem conhece os seus limites. Em Isaías, no capítulo 42, versículo 8, Deus fala que ele não dá a sua glória a ninguém. E quem quiser se gloriar, deva se gloriar no Senhor, na glória do Senhor, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. E o Senhor, a palavra de Deus diz que ele olha para o humilde de coração e abate aquele que é exaltado. Você pode conferir no Salmo 138, versículo 6. E o Senhor, ele usa também aquele a quem agrada a Deus. Noé, nós vamos ver que Noé, ele achou graça aos olhos do Senhor. Você pode confirmar isso em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 8. Davi também achou graça aos olhos do Senhor. Ele era um homem reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Você pode conferir no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Deus, ele quer usar a pessoa que ele quer. Ele pode usar qualquer pessoa,
A palavra de Deus nos fala lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, versículos 5 e 6, que Deus usou o corvo para alimentar o profeta Elias. Deus usou lá em Números, capítulo 22, versículo 28, aliás, até o 30, a jumenta para falar com Balaão. Deus usa coisas pequenas para realizar grandes coisas. Você pode conferir em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28. Deus, Ele usa e Deus quer nos usar em todo e qualquer lugar. Seja em Jerusalém, seja na Judéia e Samaria ou até nos confins da terra. Deus quer te usar no meio da sua família, na sua rua, no seu bairro, no Brasil ou até lugares longe, porque Deus, Ele é poderoso. Atos capítulo 1, versículo 8. E por que Deus, Ele quer nos usar? Primeiro, Romanos capítulo 15, versículo 29, diz que o primeiro a ser abençoado é a pessoa que é enviada por Ele. E Deus, em Romanos capítulo 6, versículo 23, nos fala que para levar a palavra, levar a mensagem da cruz, Deus tira o homem do caminho da morte e traz para o caminho da vida. Deus, Ele tem os propósitos pessoais com cada um. A cada um Ele tem um chamado diferente, Ele tem uma obra diferente. Mas a cada um Ele vai usar para que o nome dEle seja glorificado através da vida daquela pessoa, para cuidar dos excluídos sociais, para cuidar das viúvas, dos órfãos, cuidar dos necessitados, a cada dia, porque como o logo da nossa igreja fala, vivendo o presente com o olhar no futuro, porque nós devemos pensar que realmente o Senhor tem que nos usar em todos os momentos. Houve uma senhorinha de apenas 82 anos, que é relatada no livro O Significado de Amar a Deus, de Charles Carlson. E essa senhorinha, com 82 anos, quando ela leu sobre a passagem de Ezequiel dos vales dos ossos secos, aquela passagem tocou tão profundamente no coração dela que ela falou para o Senhor assim: Deus, olha, assim como tu usaste poderosamente aquele vale de ossos secos, eu quero que tu uses a minha vida. Eu sou uma senhora de 82 anos, mas eu tenho carne, eu tenho ossos, tenho carne e tenho vida para ser usada por ti. E essa senhorinha de 82 anos começou a fazer, sabe o quê? Ela descobriu que perto da casa dela, ela sabia que havia um presídio, e naquele presídio era o presídio onde havia mais suicídios ocorrendo em todos os presídios do país em que ela vivia. E o que essa senhora foi tocada por Deus para fazer? Ela começou a escrever cartas, diariamente cartas para aqueles homens daquele presídio. E através daquelas cartas daquela senhorinha, ela foi escrevendo durante 2 anos, Deus converteu o Charles Carlson e ele se tornou um pastor. E foi o primeiro pastor daquele presídio, onde havia um alto índice de suicídio. E aí, quando ele chegou lá, ele achou que não ia encontrar nenhum crente. Quando ele chegou lá, ele encontrou 40 pessoas que haviam se rendido aos pés do Senhor através das cartas dessa senhorinha. Através das cartas dessa senhora, Deus tirou aqueles homens das garras de Satanás e impediu que eles viessem a cometer suicídio e deu uma novidade de vida para eles. Aquela senhorinha tinha 82 anos quando começou a escrever essas cartas para esses presos naquele presídio. Então, queridos, não existe idade, não existe hora, momento, tempo em que Deus pode usar. Deus pode usar uma criança, um adolescente, um jovem, um senhor, uma senhora, um idoso, uma idosa. De qualquer idade, o Senhor, Ele pode usar. Basta apenas
nós nos colocarmos à sua disposição. Precisamos estar apenas atento à voz do Senhor para entender que Ele usa a quem Ele quer, quando Ele quer. Fique na paz e que Deus continue te abençoando e te usando poderosamente.